Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, como águas no rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te ser, só pra ti, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, ó meu Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra ti, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, ó meu Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Glória a Deus, aleluia. Naamã era um homem que era muito poderoso e ele tinha lepras no corpo dele. Lepras é terrível no corpo, né? Nossa, que Jesus venha nos dar o livramento de uma lepra no corpo. E naquela época, quem era leproso não poderia estar no meio das outras pessoas. Mas como Naamã era ali um homem fluente, um homem poderoso, ele era chefe do exército ali daquela época, e então ele vivia no meio das pessoas. Mas ele ficou sabendo, através de uma menina, ele ficou sabendo que tinha um profeta de Deus, que este profeta, ele poderia, né, ali orar ali por ele e ele ficar liberto daquela lepra. E Naamã foi até este profeta. Naamã levou dinheiro, levou riquezas, mas aquele profeta não aceitou nada disso. Porque aquele profeta era um verdadeiro profeta. O que ele tinha, ele sabia que era de Deus, que eram os dons, os talentos. Aquele poder a qual ele tinha nas mãos dele não era dele, era de Deus. Aquele profeta falou com Naamã que
ele mergulhasse naquele rio 7 vezes e ali ele ficaria curado daquela lepra. E Naamã ficou indignado porque ele queria mergulhar nos rios da cidade dele, do país dele lá. Ele não queria mergulhar no rio ali da cidade daquele profeta, aquele rio que era uma água, não era uma água tão limpa como era a água do rio da cidade de Naamã. Mas ali tinha um homem, sabe aquelas pessoas que está perto de você, que te dá bons conselhos, que abre os teus ouvidos, que abre os teus olhos, com boas palavras, com conselhos retos, bons, esses vale a pena você ouvir. E ali aquele homem deu conselho a Naamã, que mergulhasse naquele rio. E Naamã ouviu aquele conselho e mergulhou naquele rio ali. Mergulhou uma vez, não foi liberto. Mergulhou outra vez, não foi liberto. Mergulhou outra vez e não foi liberto. Mas na 7ª vez, Naamã ficou com a pele limpa, igual a de um bebê. Veja bem que Naamã teve que quebrar o orgulho dele. Ele mergulhou uma vez, não ficou limpo da lepra. Mergulhou outra vez, não ficou limpo. E Naamã ali foi descendo, ali mergulhando e cada vez levantando. Mais humilde, com menos orgulho no coração, com mais... ali ele tinha que obedecer aquele profeta, a qual Deus colocou, a qual aquele profeta era o profeta de Deus. E Naamã teve que obedecer, teve que mergulhar 7 vezes. E ali aquele profeta, aquele Naamã mergulhou 7 vezes, ele teve que quebrar o orgulho. Ele era um homem que dava ordens, agora ele estava recebendo ordens, né? E ali aquele Naamã mergulhou 7 vezes e saiu liberto daquela lepra que estava no corpo dele. E Naamã ali ficou limpo, puro de todo o mal, de tudo que perturbava a alma dele, que era aquela lepra no corpo dele. Veja bem, uma lepra é horrível, deixa a gente ali sem paz. Mas ali Naamã mergulhou e foi liberto e ficou purificado. Ficou limpo de todo o mal. Assim hoje a gente fala com as pessoas. Jesus te liberta de tudo, de toda essa lepra que é o pecado. Jesus te liberta, Jesus te transforma, Jesus te cura dessa depressão, Jesus te cura desse mal que está sobre você. Mas as pessoas não querem ouvir a voz do profeta de Deus. Não quer escutar o profeta de Deus. Então hoje, nesse dia de hoje, eu quero falar com você, se você me ouvir, se você tiver a oportunidade de ouvir este áudio. Mergulhe na palavra de Deus, mergulhe na presença de Deus e você vai ficar livre desta depressão, você vai ficar livre desta enfermidade que está no seu corpo, que é o pecado, que está aí corroendo, fazendo esse mal todo em você. Você vai ficar livre desse pecado, do pecado, dessa lepra chamada pecado, que te faz você viver afastada da presença de Deus, te faz você viver longe da presença de Deus. Essa lepra, pecado, afasta você de Deus, porque Deus ama você, meu irmão, mas não ama o que você pratica, o que você faz, o que você infelizmente, você já nascemos com a marca do pecado em nós. Por causa de Adão, por causa de Eva, nós já nascemos com a marca do pecado. É por isso que às vezes nós não queremos fazer algo, mas nós fazemos, porque isso está no nosso instinto, isso está sobre nós. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus nos guiando, nos direcionando, nós já não fazemos mais o que nós queremos, mas sim a vontade do Espírito Santo de Deus. E por isso você precisa entregar a sua vida para Jesus, para que você venha ser liberto dessa lepra chamada pecado, deste mal que faz você ficar longe da presença de Deus. Você vai vir, você vai receber Jesus Cristo como seu Salvador e você vai se transformado. Jesus vai te transformar. Eu quero fazer um convite para você.
aceite Jesus, confessa Jesus como seu Salvador. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu libertador, meu Salvador, meu purificador dessa lepra que está sobre mim, que é o pecado. Jesus, me transforma, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, Jesus. Eu quero ser salva, eu quero ser livre, Jesus, da condenação, da morte, do inferno. Senhor Jesus, eu quero ser transformada. Me faz um novo vaso. Jesus transforma você. Jesus te transforma. Jesus te purifica de tudo que não pertence a você, de tudo que não pertence a Deus, porque o pecado não te pertence. Às vezes nós sentimos, às vezes a pessoa que está com depressão, ela coloca na cabeça que se ela tirar a vida, ela vai viver, ela vai descansar desse sofrimento, dessa opressão, dessa tristeza que está sobre ela. Não, você não vai ficar livre, você vai morrer e vai sofrer lá do outro lado, porque quem suicida não tem a salvação. O suicida não tem salvação. Está escrito na palavra de Deus. E esse pensamento não é seu. Quem está colocando esse pensamento de suicídio na sua vida é Satanás. É Satanás que está colocando esse pensamento em você e você está achando que é você. Mas na realidade você tem até medo de morrer. Você nem quer morrer, mas o inimigo está ali insistindo, colocando isso dentro do seu coração, colocando isso na sua mente. E para você ficar livre dos pensamentos que o Satanás está colocando na sua mente, você tem que entregar a sua vida para Jesus Cristo e ser liberto deste mal, ser liberto dessa maldição chamada depressão. Aceite Jesus hoje como seu Salvador, seja transformado, seja liberto. Faça como Naamã, mergulhe no sangue de Cristo Jesus e você ficará purificado dessa lepra. Você ficará como um bebê. Senhor Jesus disse que para nós ser salvo, teremos que ser como uma criança. Criança. Então, Naamã ficou com a pele como de uma criança. E você vai ficar, depois que mergulhar no sangue de Cristo, você vai ficar como uma criança. Uma criança que não tem maldade no coração. Uma criança que não vai beber um copo de cerveja. Uma criança que não vai fumar um cigarro. Porque uma criança não faz isso. Uma criança não faz isso. Você vai ficar como uma criança, livre de tudo que não presta, de todos os seus vícios, de tudo que faz você ficar longe do Espírito Santo de Deus. Veja bem, o nosso corpo foi feito para que Deus habitasse no nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, santo significa santo, não significa sujeira. Por isso você tem que abandonar o pecado, para que o Espírito Santo tome posse do seu coração, venha morar no seu coração. E aí o espírito do diabo, que está aí perturbando você, que está te oprimindo, que está acabando com a sua vida, vai sair. Mas você tem que mergulhar no sangue de Jesus. Aceite Jesus hoje, modifica de vida hoje, se transforma hoje. Escuta a voz de uma pessoa a qual Deus deu entendimento da palavra, a qual Deus libertou, a qual Deus se transformou, que sou eu. Oh, glória a Deus. Oh, Deus poderoso, derrama a tua graça nesta hora. Veja bem, aquele profeta de Deus falou com Naamã, mergulhe 7 vezes. E Naamã mergulhou as 7 vezes e ficou curado e limpo. Hoje há vários profetas de Deus falando, aceite Jesus como teu Salvador, e você vai ser livre, e você vai ser transformado, e você vai ser livre desta depressão, você vai ser livre deste mal que te corrói, desta maldição que é chamada morte espiritual. Você está morto espiritualmente, e Jesus te dá vida, porque Jesus é vida. Jesus é vida e você precisa de Jesus para ser livre dessa morte espiritual a qual você está vivendo. No nome de Jesus Cristo, ouça a minha voz agora.
te convidando, aceite Jesus, mergulhe no sangue de Jesus Cristo e você ficará purificado de todo o pecado, no nome de Jesus, amém.